Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para você. Feliz em vê-lo novamente, feliz em estarmos juntos novamente. Hoje, para estudarmos a palavra de Deus, meditar, porque a nossa alma necessita dele, né? E feliz então porque o nosso Deus nos deu essa oportunidade para estarmos juntos. Mas para isso, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por nos trazer novamente aqui. Obrigado pela palavra que está sempre disponível para que possamos comer dela e saciar a nossa fome espiritual. Obrigado pelo irmão que clicou. Seja abençoado com a tua palavra também. Abençoe a todos os teus filhos, principalmente os desejos do coração daqueles que querem se encontrar contigo. O tempo está no fim e nós queremos a cada dia mais refletir o teu caráter. Por isso queremos aprender de ti. Então cumpra-se, ó Deus, em nós a tua vontade. E nós rogamos ao Pai Celeste, em nome de Jesus. Amém. Momento culminante, 1 de fevereiro. Quem poderá suportar o dia de sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potasa dos lavandeiros. Malaquias 3, verso 2. Paulo confirma essa palavra, esse último trecho no livro de Hebreus, dizendo que Deus é fogo consumidor. O povo de Israel, por causa da sua pecaminosidade, foi vedado aproximar-se do monte, quando Deus estava para descer sobre ele e proclamar sua lei. Não acontecesse que fossem consumidos da ardente glória de sua presença. Se tais manifestações do poder de Deus assinalaram o local escolhido para a proclamação de sua lei, quão terrível será ser o seu tribunal quando ele vier para a execução destes estatutos sagrados? Como suportarão sua glória no grande dia da paga final? Por que é que Israel foi vedado de estar na presença de Deus? O texto diz, por causa dos seus pecados. Isaías confirma, os nossos pecados separam-nos de Deus. Ou seja, não ter uma vida santa vai impedir-nos de estarmos em pé no dia do grande juízo. Por quê? Porque quando não estamos santificados, não estamos preparados para nenhuma crise e não temos o caráter de Deus refletido em nós. E esse caráter de Deus refletido em nós, que é assumido, adquirido por meio da santificação, este caráter só é adquirido mediante a obediência à lei de Deus. Você consegue notar a conexão? Vê, santificação, obediência à lei de Deus. A lei de Deus que tem o caráter, espelha o caráter de Deus. Ou seja, quando me santifico, eu me torno apto na obediência plena à lei de Deus. E por causa disso, Jesus, por meio do seu poder, imprime em mim o caráter de Deus. Quando ele vier e cobrar as obras dos homens e dar o salário de acordo à obra que eu pratiquei, se eu não tenho o caráter de Deus impresso em mim, no meu caráter, então não vou poder estar pronto para vê-lo. Isso é o que deveríamos o tempo todo, como cristãos, aprender. Quando a presença divina se manifestou no Sinai, note,
A glória do Senhor era como fogo devorador à vista de todo Israel. E Israel, esse é um ponto muito importante a ser aprendido. E Israel, quando estava nesse momento para ver a glória de Deus, e Deus estava a falar, eles estavam próximos do monte, e Deus começou a falar. Sabe o que aconteceu? Isso está no livro de Êxodos. Enquanto Moisés, por causa da sua amizade com Deus, por causa da sua fidelidade e obediência a Deus, ele estava pronto para ouvir a voz de Deus. E ele ouvia a voz de Deus. Deus falava no monte, o monte a fomegar, a relampejar. Mas Israel, por causa da sua pecaminosidade, sabe o que estavam a fazer? Estavam a ouvir relâmpagos, ouvir trovões. Deus estava a falar, Moisés estava a ouvir, a compreender as palavras, mas Israel estava a ouvir barulho. Tanto que fez com que eles decidissem: Moisés, desculpa, fala você com Deus e nos transmite o que Deus quer falar, ou o que Deus falou. Nós vamos seguir. Não fale Deus conosco. Essa é a nossa vida, será? Você já ouviu cristão na igreja dizer assim: esse problema eu não posso orar. É melhor o irmão X orar. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele não tem amizade com Deus. Ele não confia em Deus. Ele não é obediente a Deus. Ele não tem comunhão com Deus. Ou seja, ele é desconhecido no céu. É melhor falar com o irmão X, que é conhecido no céu. Você já viu irmãos a falarem que esses trabalhos espirituais, isso é com o irmão X? Eu não. Eles estão querendo dizer, isso é com Moisés. Moisés que fale com Deus. Nós, como estamos em pecado, nós não. E essa não pode ser a tua condição, nem a minha. Nós deveríamos estar na condição de Moisés, que está sempre pronto para ouvir Deus falar. E quando Deus fala, não ouve trovões, não ouve barulho. Ouve Deus falando. Mas quando Cristo vier em sua glória, com os seus santos anjos, a terra toda será grandemente iluminada com a terrível luz de sua presença. Nunca desde que o homem foi criado se testemunhou uma manifestação do poder divino como a que houve quando a lei foi proclamada no Sinai. Por entre as mais tremendas convulsões da natureza, a voz de Deus, semelhante a uma trombeta, foi ouvida na nuvem. A montanha abalou-se da base ao cume, e as hostes de Israel, pálidas a tremer de terror, caíram sobre os seus rostos em terra. Aquele cuja voz então abalou a terra declarou: ainda uma vez, comoverei não só a terra, senão também o céu. Hebreus 12, 26. Jesus voltará e aquela glória que apareceu no dia da proclamação da lei de Deus, a qual Moisés recebeu, era para Moisés e Israel todos receberem. Mas Moisés era o único que estava apto para receber, e recebeu. Mas a mesma glória será manifestada na vinda de Jesus. E Jesus está a prometer aqui, Hebreus 12, 26, não só a terra vai estremecer, inclusive o céu vai se abalar. Aquela profecia do céu se enrolar como papel. Haverá uma comoção tal que os iníquos não vão suportar a vinda de Jesus. Quando Moisés veio da presença divina no monte, onde havia recebido as tábuas do testemunho, o culpado Israel não podia suportar a luz que glorificava o rosto. O culpado Israel. Só é culpado quem está em pecado. Não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Quando menos poderão os transgressores olhar para o Filho de Deus quando ele aparecer na glória de seu Pai, rodeado por todos
todo o exército celestial para executar o juízo sobre os transgressores de sua lei e os que rejeitaram a sua obra expiatória. Talvez eu esteja falando para um irmão evangélico agora, você, querido irmão, que há tempo todo, o tempo inteiro, vem ouvindo pastores evangélicos a falarem a lei de Deus foi abolida. Alguns falam, não, mas não foi abolida, só o sábado que foi abolido. Tiago 2,10 deixa muito claro que é bom que a gente seja obediente a todos os mandamentos, sem exceção de um. E Jesus, em Mateus 5,17 até o verso 19, deixou claro, ele não só não veio destruir a lei de Deus, veio cumprir a lei de Deus, inclusive Jesus vinha para deixar o seu exemplo e advertir a quem quer que ensinasse o contrário sobre ele e sobre a sua lei. E os juízos de Deus, Deus não vai julgar a raça humana com outra base, com outra norma de juízo. O julgamento será baseado na lei de Deus. Você não pode ter juízo baseado em normas que, na verdade, nem são normas ou são passíveis de normas, como muitos evangélicos pregam. Ah, a lei de Deus foi abolida. Então, se a lei de Deus foi abolida, vamos ser julgados com o quê? Não é possível, é impossível. E como você se chamaria culpado se não existe lei? Por isso é que quando muitos, ao verem a incongruência dessa pregação de que a lei foi abolida, então não tendo mais argumentos, aceitaram que a lei não foi abolida. Mas agora estão inventando que a lei não foi abolida, mas é só o sábado que foi abolido. E o sábado foi abolido porque eu sou cristão, eu não preciso guardar o sábado como judeu. Você não é judeu, é verdade. Você não é judeu. Mas você vai obedecer o sábado como angolano. Simples assim, vai obedecer o sábado como brasileiro. Mas como é que o angolano observa o sábado e como é que o brasileiro deve observar o sábado? Tanto angolano, brasileiro, marroquino, português, namibiano, devem obedecer o sábado como Jesus obedeceu. É simples assim. O judeu deveria observar o sábado, santificar o sábado, como Jesus santificou. Ou seja, Jesus é o exemplo da obediência à lei de Deus. Ou seja, não matarás como Jesus não matou. Não furtarás como Jesus não furtou. Não mentir como Jesus não mentiu. E santificar o sábado como Jesus santificou o sábado. Não é dizer, eu agora sou de Cristo, portanto não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Só que o texto não acabou aí, o texto termina assim. Aqueles que não andam segundo a carne. Não andar segundo a carne significa ser obediente à lei de Deus, à vontade de Deus, e a vontade de Deus está expressa em sua lei. Acho que aqui está claro. Entretanto, em meio da tempestade do juízo divino, os filhos de Deus não terão motivos para receios. Amém? O Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Isso está prometido em Joel 3,16. O dia que faz terror e destruição aos transgressores da lei de Deus trará aos obedientes gozo infalível e glorioso. Amém? Esse é o nosso objetivo. Quando Jesus estiver voltando, e ele está prestes a voltar, nós temos que ser achados inculpados, irrepreensíveis, imaculados. Ele precisa nos encontrar com as nossas vestes lavadas no seu sangue. E o que é isso, lavar as vestes no sangue de Jesus? Não é mais nada, senão além da confissão dos nossos pecados, mediante a intercessão de Cristo Jesus, além disso, é viver obedientes à sua lei, para sermos parecidos com ele e se cumprir em nós Hebreus 10. Deus imprimindo a sua lei no nosso coração. Nós precisamos estar prontos para isso. Meu conselho é que você não siga a opinião de pastores, a opinião de líderes de igreja.
Cuidado com seguir a opinião de homens. E talvez você diga, não, mas você também é um homem. Eu estou te levando a Bíblia. Lê a Bíblia. Peça orientação, inspiração, luz divina para compreender a palavra de Deus. Não vá à Bíblia com os teus preconceitos. Eu não posso ir à Bíblia com os meus preconceitos, porque senão Jesus não vai imprimir em mim aquilo que é o ideal dele. E o primeiro preconceito é esse, é achar que vamos ser levados ao céu com a nossa desobediência clara e descarada. Não, o Senhor quando voltar, aqueles que não estiverem do lado da obediência, não vão amar a vinda de Jesus. Pelo contrário, vão tremer. É o que a palavra diz. Se você quer esperar Jesus com alegria, com gozo, esperança, você quer estar do lado daqueles que amaram a sua vinda, o convite é esse, obediência à sua lei. E se essa é tua vontade, porque é minha vontade, vamos nos entregar a Cristo Jesus, por meio desta oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque nos fazes saber que quando voltares, o mundo inteiro estará em comoção. Até lá, os dois grupos suficientemente preparados e separados. Aqueles que amaram a tua vinda te recebem com gozo, com esperança indescritível. E aqueles que te desobedeceram, te desonraram, amaram o mundo, ouviram opiniões humanas, seguiram tradições humanas, estarão desejando que as pedras caiam sobre eles para fugirem da tua glória. Não queremos essa sorte para nós. E é por isso que estamos orando a ti, ó Pai. Ajuda-nos para renunciar o nosso próprio pecado. Não só confessamos, mas pedimos o poder para vencer o nosso pecado. Desde a glutonaria até outros pecados desejados, amados, por favor, nos ajude a abandonar o mal. Queremos te esperar e queremos estar entre os que esperam. Por favor, aceita a nossa oração, a nossa consagração. Nós rogamos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.